Nós vamos falar com o padre Adriano José de Oliveira, padre da nossa diocese, atualmente morando na Irlanda e estudando o seu curso de doutorado. Padre Adriano, fala um pouquinho para nós, conta aí para os nossos ouvintes e telespectadores um pouco da sua história acadêmica. Padre Gabriel, muito obrigado por esse momento, por essa entrevista. No final de 2013, eu conversei um pouco com então o nosso administrador diocesano, que era o padre Zé Carlos, a respeito dessa possibilidade que eu tinha interesse em fazer o doutoramento em filosofia. Eu fiz o mestrado entre 2006 e 2009 em Belo Horizonte, pesquisei filosofia da religião e Wittgenstein, e que havia essa possibilidade de eu seguir com o doutoramento em filosofia na Universidade Católica Portuguesa, cujo campus de filosofia é na cidade de Braga, no norte de Portugal. Antes de ir para lá, você tinha feito o mestrado aqui com os jesuítas, não fez? No mesmo autor, né? Sim, eu fiz aqui, foi Wittgenstein, e eu trabalhei em um texto específico do Wittgenstein, na sua primeira fase, que foi o Tratado Lógico-Filosófico. E eu vou desenvolver esse tema agora no doutorado também. Não deve ter muita gente apaixonada com esse tema, com essa temática, com esse autor, tem? Não, na verdade não. Existe um interesse muito grande com relação a Wittgenstein, pelas suas pesquisas sobre a linguagem, pelas questões lógicas, mas a procura por esse lado religioso, místico em Wittgenstein é uma procura mais reduzida. Ela é interessante aqui no Brasil e na América Latina, né? A Espanha tem algumas escolas que se interessam por essa perspectiva mística, mas na Inglaterra e nos Estados Unidos o interesse do Wittgenstein é muito mais na linguagem e na lógica. Quem foi Wittgenstein? Wittgenstein foi um pensador austríaco, né? Ele nasceu no finalzinho do século XIX e morreu em meados do século XX, morreu por volta de 1950. Né? A sua carreira acadêmica foi toda desenvolvida na Inglaterra, em Cambridge, mas uma pessoa de uma vida muito interessante. Né? Só para você ter uma ideia, a família de Wittgenstein foi uma das famílias mais ricas que a Áustria viu na passagem do século XIX para o século XX. E Wittgenstein praticamente doa o seu patrimônio porque ele não queria que as pessoas fossem interessadas nele pelo dinheiro que tinha. E vive uma vida bastante frugal e simples todos os seus dias. Agora, a experiência está valendo pelo seu conjunto, que você está morando fora do país, conhecendo outras culturas, outras realidades. E o seu projeto de futuro? Por exemplo, você vai voltar depois, terminando esse curso, a sua previsão de terminar ele é mais ou menos quando? Olha, assim, o curso lá, a duração dele são 3 anos, né, o curso regular, com mais 2 anos extensivo, dependendo do andamento da escrita da tese. Tá, e o curso seu está sendo em Braga, em Portugal? O meu curso é em Braga. Embora hoje eu moro na Irlanda, o meu curso é em Braga. O meu orientador está em Braga, né, quando eu tenho que me encontrar com ele, eu vou de Dublin para Braga. Mas você tem ainda aula presencial? Não, agora eu só me encontro na fase de orientação, né? Os meus créditos eu terminei no semestre passado. Eu devo ter que frequentar algum seminário para apresentar algum texto, porque isso é obrigatório, mas aula mesmo, graças a Deus, agora não tem mais. Ô, Padre Adriano, já que você está lá pertinho, vamos prosear um pouquinho sobre a realidade da Europa. Para onde vai a Europa? É uma situação bastante difícil, até mesmo a Europa é um mundo plural, né? Ali o pluralismo acontece. As dificuldades que enfrentam agora com relação aos imigrantes, né, que chegam pela Itália, que chegam pela Espanha, monstruosas, que chegam à Inglaterra, que chegam à Irlanda, toda a discussão de arrumar espaço para essa gente toda que vive uma crise humanitária muito grande, né? A crise econômica, o destino do euro, é de fato um continente efervescente. Preocupa, claro que preocupa. Preocupa a mim, preocupa sobretudo aos moradores, né? Eles avançaram bastante com relação à estruturação do euro, sobretudo a não exigência mais de barreiras, sejam de serviços, de produtos, barreiras de pessoas, mas é uma situação problemática. São milhares de pessoas que chegam, por exemplo, na França, que pretendem chegar à Alemanha, um contingente de pessoas enormes que são muçulmanas, claro, não são fanáticos como alguns grupos que se dizem muçulmanos, mas seja como for, isso é impactante
numa cultura ocidental cristã. Agora, é interessante como eu conheço um pouco mais a realidade da Irlanda e a realidade de onde eu estou na Irlanda. A Irlanda é um país muito pequeno, né? Muito, mas muito menor que Minas Gerais. Mas o apelo que os bispos irlandeses fizeram aos católicos para pensar em soluções para a acolhida de imigrantes, né? Então você vê famílias que abriram suas casas para receber pessoas. Isso aconteceu bastante no sul da Inglaterra, onde eles chegam, né? Isso é um movimento de acolhida, porque teve um apelo do Papa Francisco agora no encontro dele na ONU que foi muito interessante. O apelo aos participantes do Congresso de enxergarem a questão migratória na Europa hoje não como um problema, mas de tentar ver o rosto das pessoas que ali se apresentam. Agora, que saídas nós teríamos a partir das vias institucionais para parar essa máquina de espantar gente? Porque esse povo está fugindo de guerras, eles não estão fugindo de secas. Está faltando força, mobilização de forças internacionais para o papel da ONU praticamente apagado. Quer dizer, como é que vai resolver isso? A situação difícil que Portugal mesmo passou com a questão econômica, depois a Grécia, Portugal agora parece que está encontrando um caminho, a Grécia nem tanto. Quer dizer, todo mundo está disputando o mesmo berço de ouro. Só que isso aí demonstra para nós uma fragilidade do próprio capitalismo. Sim, sem dúvida alguma. Acho que essa pergunta das saídas, acho que isso que eles têm se perguntado, como nós vamos resolver? Porque o alocamento dessas pessoas na Europa hoje, arrumar um espaço para não só para ficarem, mas também as condições de seguirem suas vidas, porque não é questão de alojamento temporário, é possibilidade de constituição das vidas nesses novos locais. E assimilação de novas culturas. Mas isso é o tratamento de uma espécie de efeito, mas o que provoca isso tem que ser resolvido na sua raiz, porque eu não sei, aí é simplesmente uma questão da minha cabeça, eu não sei se todas as pessoas gostariam de sair dos seus territórios se a situação lá fosse favorável. Então, por que não é favorável? O que enfrentam hoje, a ameaça de morte, a questão da violência, todo o ativismo militar que vem ocorrendo nessas regiões. Agora nós vemos um embate da Rússia, das tropas aliadas, para tentar resolver uma solução muito particular. Então, é uma questão bastante complexa. Você não foi para lá para estudar essa questão. Sim. Mas a intolerância religiosa, e você está percebendo isso de perto lá, porque você está sentindo os reflexos disso lá muito perto, vai ser contemplada também nos seus estudos sobre cultura religiosa? Não, na verdade, eu fiz isso em disciplinas, né? Eu fiz a disciplina de religião e política, e a questão da migração, a questão da intolerância, do fundamentalismo, isso foi tratado, né? Pelo viés filosófico, pelo viés reflexivo, né? Mas agora, no meu texto, eu não devo tratar essa situação. No meu texto, eu devo tratar a questão de um cristianismo prático. Um cristianismo meio que heterodoxo, pessoas que não frequentam espaços religiosos, que inclusive em certos momentos têm aversão à instituição igreja, mas que a seu modo e a sua maneira buscam viver a mensagem de Jesus. Isso eu vou contemplar no meu texto, porque essa era a perspectiva de Tolstói e, ao que parece também, é a perspectiva que Wittgenstein bebe de Tolstói. E está na prática, que na prática muita gente faz Sim. isso. Tem um sentimento religioso, até acredita em Deus, não se matam para ir à igreja 2 vezes por ano, no Natal e na Semana Santa, se dizem cristãos, não concordam, não comungam com alguns pronunciamentos e atitudes da igreja, mas também admitem que são cristãos e são católicos. E nesse caso particular dos dois autores, procuram ver isso eticamente. O confrontamento da vida com a palavra de Jesus, ele se manifesta não pela pregação, porque evitam essa abordagem, se manifestam pela tentativa de vivência ética do ensinamento de Jesus, né? Então, eu acho que essa situação não é uma situação isolada, como o senhor mesmo mencionou, é algo bastante prático e é um público que nós temos que dialogar. Naturalmente a sua tese é um livro, mas você pensa em publicar depois em forma de livro mesmo? Assim, na verdade eu não cheguei a pensar nessa possibilidade ainda, mas se for oportuno eu acredito que sim, porque é um tema que é interessante. É uma forma de partilhar os seus estudos, suas reflexões e tal. Sim, claro, e tornar isso um pouco mais popular, porque o sentido do estudo é justamente essa popularização, a divulgação dessa pesquisa e tudo mais. Estando lá, o que você está pensando sobre o Brasil? Porque na sua saída também muita coisa mudou por aqui.
A situação política brasileira hoje ela é bastante complexa, né? E é quase que um caldeirão. Ontem eu conversava com algumas pessoas a respeito disso, saídas de rumos, como que a questão ética vai ser resolvida, mandos, desmandos, a corrupção. É um negócio assim custoso, eu acho bastante custoso. Particularmente eu sou uma pessoa de esperança. Eu acredito que nós temos condição de resolver isso, mas não resolveremos sem uma posição, uma espécie de uma renovação política, de mudança nas leis e de reestruturação desse cenário. E o problema da corrupção e tal não é uma corrupção do Brasil, é uma corrupção do homem, né? A FIFA, por exemplo, envolveu muitos países, não é? Acho que há um problema em identificar a corrupção à instituição. Mas acho que antes da instituição, existe uma pessoa que está ali, existem pessoas que estão ali. São elas que fazem as instituições. A moralidade da instituição é a moralidade das pessoas que lá se encontram. A corrupção da instituição é também a corrupção das pessoas que ali se encontram. O bem de uma instituição é o bem que aquelas pessoas promovem. Se nós tiramos as pessoas dali, a instituição em si é uma entidade que não existe. Ela não tem corporeidade. A corporeidade são as pessoas que estão lá. Então é questão de personalidade, Padre Gabriel. É questão de caráter, é questão de formação, né? É de dar nome aos bois. Quem são os corruptos? Ô, Padre Adriano, quem quiser falar mais com você, quais são os seus contatos? Olha, hoje eu acho que é bastante complicado a gente estar fora de rede social. Eu acho que é muito fácil me achar. Eu tenho meu perfil no Facebook, e nem sempre eu acesso tudo. E eu fico aqui até por volta... E o velho e bom e-mail continua? Continua, meu e-mail, se fizer contato comigo, é pe.adriano1976@gmail.com. Muito obrigado pela entrevista. Padre Gabriel, foi uma alegria mesmo. Obrigado pela oportunidade, até mesmo de tratar dessas questões. Obrigado. Obrigado a vocês todos.